Olha, nós recebemos aqui no Falando Nisso de hoje o doutor André Sobral, que é oncologista. Ele é oncologista da clínica Oncobem, ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Piauí, especialização em clínica médica e oncologia clínica pela Universidade de São Paulo, mestrado em genética. Por que o doutor André está aqui com a gente hoje? Como eu mencionei no começo do programa, em média, esse é um dado recente, 265 brasileiros são internados diariamente, tá, no Sistema Único de Saúde por complicações bem graves relacionadas ao câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. Esse número, segundo as pesquisas, identificado ao longo de 2022, portanto um número bastante recente, atingiu o maior patamar da década. Ou seja, acendeu, não foi uma luzinha vermelha, não. Foi uma fogueira vermelha em relação a isso. Você, eu tenho certeza, internauta, telespectador, tem visto cada vez mais pessoas, a gente tem conhecimento de que está com câncer, mas principalmente câncer do intestino ou do colo retal. E esses dados são muito alarmantes e falam muito sobre o nosso estilo de vida. Por isso eu trouxe o doutor André aqui, queria agradecer a sua presença, o seu tempo. Eu sei que você tem se dedicado muito a isso, né? Acho que as consultas, os exames, os tratamentos têm girado muito em torno disso, porque a gente falava ainda há pouco que o nosso intestino, ele é uma caixa de ressonância importante em relação ao corpo. Uns falam que é o coração, outros falam que é o cérebro, eu estou achando que é o intestino mesmo. O que você acha? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade, mas é muito importante a gente ter essa oportunidade de estar trazendo informação para as pessoas que nos acompanham aqui, né? Sem dúvida nenhuma, o intestino é um órgão muito importante para o nosso organismo, por onde entram todos os nutrientes, né, que chegam ao nosso organismo, que fazem o nosso organismo funcionar. E juntamente com outros órgãos, como o fígado, o coração, são órgãos que nós chamamos de vitais. Eles fazem parte realmente. O equilíbrio desses órgãos é essencial para uma vida saudável. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E falando especificamente de câncer de cólon, ou intestino, ou colo retal, é importante a gente contextualizar um pouco. E você falou bem dos números, né? Os números que têm impactado muito a nossa sociedade, né? Então, trazendo para um âmbito mundial, nós temos hoje em dia, para os anos 2020 até 2023, uma incidência muito alta de câncer de colo no mundo, em torno de 1.900.000 casos no mundo diagnosticados por ano. Isso é um número realmente muito importante, é o terceiro tumor mais diagnosticado no mundo, mais frequente, atrás de tumor de pulmão e de mama. Sim. Então, realmente é uma doença que a gente pode sim chamar de um problema de saúde pública, pela incidência e principalmente pelo fato de que as doenças mais avançadas levam a sintomas importantes, a uma piora da qualidade de vida, a internações, como você falou, e a gente precisa falar sobre esse assunto, sim. Esse estilo de vida, assim, porque é contraditório e é preocupante esse cenário em que nós estamos vivendo mais, a questão da longevidade deixou de ser a tendência, ela é um fato, mas a gente está vivendo, me parece que pior. Por outro, no sentido de alimentação, de cuidado, de prevenção. Numa outra ponta, a gente tem as tecnologias aliadas à medicina, à saúde e à vida, à idade, que está trazendo outras coisas que são importantes do ponto de vista de tratamentos e do ponto de vista de despertar para a gente cuidar melhor da nossa saúde. O que a gente tem feito que tem dado errado? O que tem causado esse número gigante de câncer de intestino? Essa é uma boa pergunta, né? Então, quando a gente fala de câncer de forma geral, nós vemos um aumento da incidência, especialmente nas últimas décadas. E quando a gente fala de incidência de alguma doença, nós sempre buscamos quais são as causas, né? Por que isso acontece, né? No caso do câncer, que é uma doença multifatorial, a gente sempre pensa em fatores de risco, né? Ou seja, são fatores associados que, em conjunto, geram um aumento do risco de câncer. Um desses fatores é a idade, como você mesmo falou, à medida que a idade aumenta, sabemos que aumenta a incidência de vários tipos de tumores, né? Então, é um fator não modificável, mas existem vários fatores modificáveis, que estão muito relacionados com o nosso estilo de vida. Fator alimentação. Fator alimentação. Eu diria que nós temos um tripé comportamental que faz muita diferença
na incidência de vários tumores, entre eles o tumor do intestino. Eu diria que é o sedentarismo, a obesidade e o fator alimentar, o fator dietético. Esses 3 pontos, se combatidos de forma efetiva, eficaz, nós conseguiríamos, sem dúvida, diminuir em muito a mortalidade por câncer de intestino e vários outros também. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala dos embutidos, dos enlatados, mas aí a gente pensa, vou comer peixe. Aí o peixe está no fundo do mar e ele está comendo prolipopireno por causa do plástico e do lixo, principalmente plástico, lixo plástico, deixado nos oceanos, nos rios, né, nas lagoas, em todo esse arsenal fluvial maravilhoso que a gente tem no planeta e que a gente não tem cuidado. Aí o que era saudável antes deixou de ser. A galinha vem com hormônio e antes ela não tinha essa quantidade de veneno. A fruta, a verdura que vende no supermercado, que vende na feira, ela vem com agrotóxico. Tá tudo envenenado. A gente vai comer o quê? O pão, a massa o leite foi demonizado, a massa foi demonizada, tudo que é carboidrato. A carne vermelha tem as toxinas, além das vacinas, das injeções, das coisas que o gado toma. E toda proteína animal está ameaçada também, né? No sentido de não ser saudável. Qual é o caminho, doutor? É um grande desafio, né? Realmente sua colocação foi muito pertinente. E o que nós vemos, de forma histórica, principalmente nos últimos 30 anos, sem dúvida nenhuma, foi um aumento do consumo de alimentos rápidos, né, de fabricação ou de o que a gente chama de fast food, né? Uhum. E isso, principalmente a partir dos anos 70, anos 80, gerou um padrão alimentar em que a gente tem um aumento muito grande do consumo de carboidratos simples, alimentos gordurosos, alimentos industrializados, como você falou, embutidos, enlatados, carne vermelha. Zero de fibra, tudo. Zero de fibra. Então, tudo isso, esses fatores alimentares tiveram um impacto muito grande na incidência de várias doenças, entre elas o tumor do intestino. Mas você falou muito bem em que quando a gente busca uma alimentação saudável, hoje em dia é muito difícil. Não é fácil, porque mesmo a alimentação considerada saudável, muitas vezes ela está relacionada com fatores prévios que nós não conhecemos, que estão realmente relacionados com o aumento do risco de doenças também. No entanto, Maia, existe sim uma tendência, né, mundial, inclusive, de uma valorização da alimentação orgânica. Então já existem fazendas, já existem empresas, já existe toda eu diria assim, uma estrutura logística buscando uma alimentação realmente mais saudável, com frutas sem uso de agrotóxico, com peixes criados em ambientes saudáveis, por exemplo. No entanto, isso ainda não é, infelizmente, acessível a grande parte da população. Então, hoje a gente pode dizer que a alimentação mais saudável, ela é mais difícil e mais cara. Então, não é fácil realmente seguir uma alimentação saudável. Estamos em maus lençóis, doutor. No entanto, a alimentação não é o único fator. Então, nós temos que buscar o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio seria se manter ativo, né? Uma atividade física regular, no mínimo 30 minutos, 40, 60 minutos por dia, em uma atividade física leve a moderada. Isso é muito importante para a prevenção de várias doenças, inclusive o tumor de intestino. O combate à obesidade, né? Você ter realmente uma porcentagem de gordura corporal mais baixa, isso faz diferença. A gordura, por vários mecanismos, ela aumenta o risco de câncer. A gordura, a pessoa mais obesa, ela é uma pessoa que tem um processo inflamatório no organismo e a inflamação gera câncer. E hoje em dia, quando você faz tem um examezinho que me ajude, que é a foto que mostra as áreas inflamadas. Termografia. Uma exatamente. Termografia, dá para ver tudo que está inflamado. Sim. E quando você pega os dados disso, do que é mais inflamado, da maioria, está sempre ali no intestino. Sim. Né? Sim. A gordura no fígado que é possível você detectar no exame. Como você sabe que você está com câncer de intestino? Quais são os sintomas e quais os exames que revelam isso? Essa é uma pergunta muito importante, acho que esse é o nosso grande ponto.
Por que é tão importante falar de câncer de intestino? Apesar de ser uma doença que tem uma incidência muito elevada, como eu falei, no mundo 1.900.000 casos, no Brasil em torno de 45 mil casos por ano, é o terceiro tumor mais comum, atrás de tumor de próstata e tumor de mama. Mas mais importante, é um tumor altamente prevenível, ou seja, é um tumor que se desenvolve de forma lenta e nós temos capacidade de detectar precocemente. Exatamente. Como? Existem exames de rastreamento que já são amplamente divulgados e aprovados pelas agências regulatórias. Quais são? Basicamente, qual é a recomendação hoje nos principais guidelines? Então, seria todas as pessoas, homens e mulheres, a partir dos 45 anos de idade, realizar um exame de colonoscopia ou videocolonoscopia. É um exame simples, que não oferece grandes riscos, e um exame que é feito com uma sedação, ou seja, a pessoa não sente nada. Às vezes existem mitos, né, de que é um exame ruim, que incomoda de forma alguma. É um exame que não incomoda absolutamente nada, um exame fácil, rápido, que tem a capacidade de detectar, de avaliar todo o intestino grosso, que nós chamamos que é o colo reto, e detectar pólipos. O que é isso? Pólipos são pequenas estruturas que crescem no intestino, e alguns tipos de pólipos são lesões pré-neoplásicas. Eles podem um dia virar câncer. Então tem que fazer a autópsia, né? A ressecção do pólipo, nesse exame de colonoscopia, na pessoa que não sente nada, a ressecção do pólipo previne o desenvolvimento de um câncer no futuro. Então, a ressecção que você fala é retirada. A retirada do pólipo. E aí, dependendo do tamanho, pode ser feita uma autópsia ou não? Seria Exatamente. Isso? É feita a retirada do pólipo e feita uma biópsia dele. Uma biópsia, para saber, desculpa. Isso, para saber que tipo de pólipo é. Mas o fato é que é um exame já bem disseminado, que todas as pessoas, a partir dessa idade, 45 anos, podem fazer. Uma vez fazendo o exame de colonoscopia dando normal, só precisa repetir depois de 5 anos, porque um pólipo, uma vez iniciado, para que ele se desenvolva e gere uma doença oncológica, um tumor... E ele não gera os filhos, não, né? Não. Desse tumor que gera filho, neto, uma geração de... Quando se detecta precoce... Esse é um dado importante. Quando eu consigo detectar precocemente, tirar um pólipo, ou mesmo uma doença que já iniciou, mas que eu detecto ela precocemente, geralmente, invariavelmente, o tratamento ele é mais simples, mais seguro e maior chance de cura. A gente pode dizer que, inclusive, que o tumor de câncer, o câncer de colo uterino, de colo retal, ele é um câncer curável em mais de 90% dos casos, quando diagnosticado precocemente. Apenas com cirurgia. E em outros exames, não. Esse é o exame mais eficiente. Esse é o exame mais eficiente. Quando se tem câncer, não tem, por exemplo, não é possível num hemograma mais completo ter aquela relação de... É uma pergunta de leiga, de que eu já ouvi e é só você e médicos que podem responder. A quantidade de anticorpos, aquilo ali revela alguma coisa diferente no teu corpo? Ainda não. Pelo exame de sangue, nós não conseguimos detectar. Ainda. Que pena. Mas a verdade, a ciência tem evoluído nesse sentido. Hoje, nós temos estudos em que nós chamamos de biópsia líquida. Seria isso. A gente colhe o exame de sangue de uma pessoa saudável e esse exame se tenta detectar fragmentos de tumor. Que são os biomarcadores, Que são biomarcadores, exatamente. São fragmentos de tumor. É uma alteração genética bem discreta, que muitas vezes está no sangue. Se você fizer uma tomografia, uma ressonância, você não vai ver nada, porque a doença está muito no início, mas o sangue já consegue detectar. Mas isso já é uma realidade na prescrição de exames? Isso não é uma realidade ainda, como eu falei, são estudos que estão em avanço, mas que a gente percebe e entende que num futuro próximo, acredito que 2, 3, 4 anos, nós teremos, sim, capacidade de detectar cada vez mais precocemente uma doença como essa, para poder fazer um tratamento mais eficaz. E as terapias imunológicas? Em que nível elas estão? Quando a gente olha as pesquisas, né, tipo, o que vem por aí? Quais são as tecnologias aliadas? Quais são os tratamentos? Hoje, como existe uma disseminação, né, a gente chega no consultório de vocês praticamente... Tem muita coisa, né? A gente não é doutor, mas a gente chega ali num nível de graduação quase. É verdade. Doutor Google, né? O que a gente não recomenda, tá? Porque tem muita verdade, muita mentira, muita coisa que é validada ou não. Só os médicos podem fazer isso, porque eles acompanham, ainda mais um médico do nível do Dr. André. As terapias imunológicas, elas vão ser uma realidade no sentido de escala quando? Elas são o que é uma terapia imunológica? Pronto, ótimo. Excelente pergunta.
A resposta é que elas são uma realidade já hoje, né? Como eu vinha falando, né, pensando de forma sequencial, prevenção primária é sempre a primeira opção. Sim. Medidas, como eu falei, alimentação, atividade física, combater a obesidade, evitar que a doença apareça é sempre o melhor caminho. Segundo ponto seria a prevenção secundária, em que eu faço um diagnóstico precoce nas pessoas que são assintomáticas, que não têm sintomas nenhum. Façam realmente, regularmente seus exames, vão ao médico. No caso do tumor de cólon, fazer a colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 45 anos de idade. Você consegue, com isso, detectar a doença no início, para um tratamento bem mais simples. Nos casos em que a doença é diagnosticada numa fase mais avançada, ou que todo esse processo não aconteceu anteriormente, e a doença é mais avançada ou tem metástases, nesses casos, tratamentos oncológicos têm realmente evoluído muito. Você falou muito da imunoterapia, o tratamento imunológico. Isso é uma realidade hoje. Nós temos um desenvolvimento cada vez maior de terapias nesse sentido. O que seria o tratamento imunológico ou imunoterapia? Na verdade, é um tratamento que funciona de forma diferente da quimioterapia. A quimioterapia é um produto químico que eu injeto no organismo e que vai tentar combater a célula neoplásica, o tumor. A imunoterapia não, é um tratamento diferente. A gente injeta uma substância e essa substância ela tem o papel, o objetivo de estimular o sistema imunológico. Era como se ela treinasse o nosso sistema imunológico, o nosso organismo a combater a doença. Isso como quase sempre como uma vacina, parecido com uma vacina. Mas não com tantas questões como tem as relacionadas a vacinas hoje, quando se fala de sistema imunológico. Sim, a vacina é um tipo de imunoterapia, um dos tipos. Existem vários tipos, entre eles a imunoterapia que é utilizada hoje para tratamento de forma mais convencional. É uma realidade? É uma realidade. Ela tem resultado? Ela é acessível? Tem resultados fantásticos, né? A imunoterapia, inclusive nós vemos hoje pacientes com doenças avançadas que há pouco tempo atrás a gente poderia dizer que seria uma sentença. Sim. E que hoje em dia um grupo de pacientes, um grupo de pessoas, mesmo com doença avançada, tem até mesmo chance de cura, com tratamentos mais como imunoterapia. É uma realidade, mas infelizmente não é uma realidade para toda a nossa população. Pois não é um tratamento que está ainda no rol de procedimentos do SUS, por exemplo. Nem dos planos de saúde. 75% da nossa população depende do SUS. Os planos de saúde, a grande maioria, sim. A ANS porque são tratamentos aprovados pela Anvisa, já com toda a aprovação em agências regulatórias, e a gente sim tem feito para os pacientes com plano de saúde. Eu tenho uma outra dúvida. Tem alguma terapia específica, com alvo específico, que tipo assim, um medicamento que combate a célula cancerígena hoje? A gente já tem esse nível? No caso de câncer de intestino? Sim, nós temos. Quando a gente fala de tratamentos mais modernos ou de evoluções de tratamento, a gente tem essas duas áreas, são várias, mas essas duas principais. A imunoterapia, em que eu estimulo o sistema imunológico a combater a doença, e a outra parte são o que nós chamamos de drogas inteligentes. Que ela vai direto ali, com menos efeito colateral, né? Exatamente. O que a gente faz antes? Precisa, primeiro, estudar melhor a célula neoplásica. Então, a gente retira um pedaço do tumor, faz uma análise mais detalhada, geralmente uma análise genética, em que a gente vai, nessa análise genética, tentar descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela célula neoplástica, aquele grupo de células, e eu desenvolvo um tratamento para combater exatamente aqueles pontos fracos, para atuar na fraqueza do tumor. Isso existe, sim, é possível, é viável para vários tipos de tumores. Deve ser caríssimo. São tratamentos caros. A gente está falando, quando você fala de caro, você está falando de quanto? Eu gosto de dar nome e preço. Bom, imunoterapia, por exemplo, são tratamentos que custam, um tratamento inteiro pode custar até 200, 300 mil reais, em um tratamento de imunoterapia, por exemplo. Então, são tratamentos caros. Felizmente, para a nossa população que tem acesso a um plano de saúde, esses tratamentos, em geral, são cobertos pelos planos de saúde, mas há ainda um longo caminho a se tratar. Tipo os remédios. Então, é isso. Então, um tratamento custa mais ou menos 200, 300 mil reais. Uau, gente. É tipo, tá morto. É um tratamento caro. Porque quem tem esse dinheiro, né? É uma minoria. No entanto, muitos tratamentos têm uma eficácia realmente muito diferente do que nós víamos anteriormente com quimioterapia, por exemplo.
Sim. Então, a gente está falando de, como eu falei, de pessoas que teriam uma sobrevida variável, mas que alguma parte delas pode ter, inclusive, chance de cura. Eu estou falando com um médico que entende muito de genética. Então, eu vou fazer uma pergunta baseada em genética. O sequenciamento de genomas, esse mapeamento de genomas, ele já é uma realidade? Ele é possível? Ele é acessível? O que você pensa sobre isso? É alguma bobagem que eu estou falando? De forma alguma. Porque na hora que eu vi, gente, na hora genética. que eu li que você é um especialista na área de genética, eu falei, opa, vou falar de sequenciamento de genoma. Perfeito, isso já é uma realidade também no nosso meio. Quando a gente fala de fatores de risco, a gente falou de dois tipos, né? Os fatores de idade e fatores comportamentais. Sim. Tem um outro fator, que é o fator genético, exatamente, né? Pessoas que têm vários familiares com aquela mesma doença. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa com 40 anos... Esse é um tipo de câncer que ele é Ele pode ser genético. De forma geral, 10% dos tumores, eles são genéticos, no sentido de hereditariedade. Ou seja, existe uma alteração genética no seu DNA, no nosso DNA, que passa de família, passa em família, passa de pai para filho. E essa alteração genética herdada, ou seja, ela é constitucional, ela é uma alteração que gera um risco. A gente chama isso de mutação. Sim. Mutação genética. Sim. Ela gera um risco de várias doenças, entre elas o câncer. São mutações genéticas associadas àquele tipo de câncer. Aquele tipo. Então, como nós trabalhamos hoje em dia? Como é que quem trabalha com genética faz? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tumor fora da idade, por exemplo, muito jovem, que é raro, né? O que é mais raro, abaixo dos 40, 30, 35 anos de idade, no caso do tumor de cólon. E essa pessoa tem vários familiares que tiveram um tumor de intestino, por exemplo, uma pessoa com 35 anos, que o pai teve tumor de intestino, que o tio teve tumor de intestino, essa pessoa é uma pessoa que nós devemos partir para um que nós chamamos de aconselhamento genético, que é uma avaliação genética mais ampla. E aí entra o que você falou, que é a avaliação do genoma, o sequenciamento genético. Então, essa pessoa a gente vai pegar uma célula do corpo, geralmente é saliva, é muito simples, coleta a saliva, nós encaminhamos para um laboratório de biologia molecular, já é uma realidade, isso eu faço todos os dias, e esse laboratório vai mandar um sequenciamento do genoma daquela pessoa. E eu vou pesquisar dentro daquele genoma se existe alguma alteração genética que vai gerar um risco maior para aquela doença. Isso tem duas implicações. Primeira, se eu tenho uma alteração genética, eu sei quais são os riscos que eu estou exposto, então eu posso fazer uma prevenção mais direcionada. E segundo, se eu tenho uma alteração genética, os meus familiares podem fazer o teste também, mesmo uma pessoa que nunca teve doença. Quem você está tornando vulnerável. Exatamente. Né? Então, outras pessoas que são expostas, não sabiam que teriam um risco maior, elas podem se prevenir de forma mais eficaz. Tem um teste hoje que não é recente, acho que ele já deve ter uns... eu acho que para o Brasil chega muito atrasado, mas já existe talvez uns 8 anos, 7 anos. E você vai saber me dizer isso, que é o teste que você faz do seu genoma, ou do seu DNA, ou do seu sequenciamento, é você que vai me dizer, e que diz quais as doenças que você está propenso a ter. Você valida isso como médico? Quais são os riscos disso? Do que a gente está falando? É isso exatamente mais ou menos o que eu falei, né? Ou seja, eu Porque posso fazer um sequenciamento... nos Estados Unidos que você faz quase em farmácia, é super acessível. Nos Estados Unidos é bem acessível, bem mais barato, né? A gente não recomenda que esses testes sejam feitos sem uma recomendação médica. Por quê? Porque o risco de doenças... o risco de doenças ele deve ser calculado. Então, a alteração genética, isoladamente, analisada de forma isolada, ela pode não ter o mesmo impacto de prevenção. Então, por exemplo, é diferente eu encontrar uma alteração genética específica numa pessoa X, por exemplo, e a mesma alteração genética numa pessoa que teve uma doença específica, que tem um histórico familiar. Isso faz diferença na análise de como nós vamos lidar com essa alteração. Mas eu sei que existe isso, eu faço, porque é acessível, eu pago, tenho a informação. A partir daquela informação, não é um norteador para procurar um médico? Sim,
é um norteador para Porque procurar eu um acho que médico. essa pessoa, se ela tiver lá, que eu vou ter câncer de intestino, vou ter câncer do quê? Tem um risco cardiovascular, tem várias coisas, né? Um mapa Isso. o pulso ainda pulsa, titãs. É como se fosse um mapa. É um isso, mapa. é. Eu não vou conseguir me tratar sozinha. Então, eu acho que isso, de certa forma, democratiza o acesso ao diagnóstico para quem é mais cuidadoso, ou preditivo, ou preventivo, que acho que o preditivo está numa outra escala, né? É uma barra mais acima, Isso. mas que favorece o fato de, por exemplo, o exame de sangue ainda não é tão... A gente acabou de falar de várias formas de tratar, umas são acessíveis, a prevenção, que você ficou repetindo, eu achei genial que você repetiu, é a prevenção. Eu não sei se você observou, mas toda vez que eu lhe fazia uma pergunta, você fazia uma retrospectiva com base no que a gente come, o tanto que a gente se exercita, enfim... Né? Prevenção, cuidar da saúde. Isso é o mais importante. Pois é, então eu acho que isso democratiza o não, porque é muito mais barato você saber do que você ter 200 mil que já está na fase de tratamento. Sem dúvida. Para lidar. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, porque eu acho democrático. Mas a efetividade da prevenção, ela é no mínimo, vamos lá, o custo o custo do tratamento, ele o custo da efetividade do tratamento ele é muito inferior ao da prevenção. Isso a gente sabe sem dúvida nenhuma. Mas falando no teste genético, o que acontece? O teste genético ele dá informações de risco, ele mostra uma alteração genética. Então ele diz o seguinte: eu tenho tais riscos. E esses riscos, você nasceu com eles. E eles podem ser modulados ao longo da sua vida. Uhum. Eles podem ser modulados. Então, a alteração genética no gene, eu vou dar um exemplo de uma situação muito comum, que é o BRCA, o gene do câncer de mama. Sim. A gente falou muito. Angelina Jolie já tirou as mamas porque ela tinha essa alteração. Nem genética. Todas as mulheres que têm alteração do BRCA vão ter câncer de mama. Essa incidência, a gente chama isso de penetrância. Mas eu acho que ela procurou médico, Sim, né? Claro. Então a dica procura um médico. Procura um médico, exatamente isso. Por quê? Porque é possível modular isso. É possível diminuir o risco com ações, volto a dizer, de prevenção, estilo de vida, avaliação médica regular. Então, eu consigo, sem dúvida nenhuma, mesmo sabendo de uma alteração genética de risco, eu consigo modular esse risco para conseguir diminuir ao máximo possível. Eu fico pensando no caso do Pelé, que é ex-atleta, né? Ex-atleta, e com certeza ele praticou bastante atividade física. Isso. Quer dizer, às vezes eu acho também que tem uma loteriazinha aí, de algum modo. Eu acho que talvez não seja A verdade é que nós literal. não sabemos de tudo. Exatamente. Nós somos espertos o suficiente para saber de tudo. É incrível você dizer isso, porque eu acho que é bem por aí. Mas o que a gente sabe, o que está ao nosso alcance, a gente precisa ter essa consciência que o nosso corpo é uma máquina. Deus foi perfeito quando criou e Ele entregou e diz, cuida. Exatamente. Né? Até porque esse corpo, eu acredito, que é morada do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que você precisa se cuidar. Sabe? E mesmo que você não acredite nisso, o teu corpo é tudo engrenado, é tudo... E aí é fazer a nossa parte, não é, doutor? Fazer a nossa parte. Que entrevista incrível. Eu deixei de perguntar alguma coisa importante? Acredito que você quer falar alguma coisa? A gente falou de prevenção, dos tratamentos, o que vem por aí, o que está posto para as pessoas identificarem, falamos dos venenos na alimentação, né? Sim, acho que a gente abordou tudo. Acho que conseguimos abordar boa parte do que é importante. E a mensagem é essa, né? É uma doença importante, é uma doença que quem convive com ela diretamente sabe que quando diagnosticado em fase avançada, Preta Gil teve agora, né? Está lidando com isso, com quimioterapia. O sofrimento é grande, passar por quimioterapia não é fácil. Mas tem pouco óbito, né, ainda? Ou não, depende. No Brasil, dos 45 mil casos novos que por ano que aparecem, nós temos aproximadamente 20 mil óbitos por ano. Metade. Então, é uma doença ainda que tem uma mortalidade muito elevada. Esquece que eu falei, mortalidade. É porque eu acho que se encontrar mais rápido... Nós podemos modificar essa mortalidade com essas ações mais simples. Sim. Volto a dizer, estilo de vida, rastreamento, acompanhamento médico. Como você falou muito bem, cuidar da sua saúde. E outra, não fica achando que, eu tenho menos de 40 anos. Imagina se eu vou fazer isso. Né? Mas, assim, começa de cedo, né? Porque tem muita coisa que a gente come bobagem e não se exercita, que é antes, que vai criando essa vulnerabilidade. Né? E a gente está falando do intestino. Você também acredita que o intestino é o mais importante do nosso corpo? Porque eu jurava que era o cérebro. Eu acredito que o nosso corpo ele é um equilíbrio.
não é um vai equilíbrio. dizer isso, doutor. É o equilíbrio, todos os órgãos são importantes, a grande maioria deles, mas o intestino é um órgão Porque eu muito, tenho muito ouvido central. muitas pessoas falando isso. Gente, todo mundo fica preocupado com não sei o quê, com a cabeça, com o coração, com não sei o quê. Gente, é o intestino. Eu vi um cara falando isso num podcast, eu fiquei, Se cara... você perguntar para o cardiologista, ele vai dizer que é o coração. Então diga que é o intestino. Tá, tudo bem, é o intestino. Usando essa regra. Muito obrigada pela entrevista. Você é super novo. Nossa, Obrigado. quanta excelência no que você se dedica. Uma referência, né? Como foi que eu descobri o doutor André? Eu liguei para o meu consultor, Carlos Henrique Nery Costa, que vem tanto ao nosso programa, que tem uma sabedoria ímpar, que é maravilhoso. Eu falei, preciso falar de câncer do intestino. Ele, André Sobral, já vou ficar com ciúmes, porque ele é muito bom. É um grande amigo, Maravilhoso. Grande abraço ao ele. doutor Carlos Henrique. É maravilhoso, mas ele não dá referência de qualquer pessoa, não. Uma referência dele vale ouro. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, um grande prazer. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta em instantes. Não saia daí de jeito nenhum, que tem coisas incríveis ainda aqui por hoje. Até já.